infelizmente, a única forma que a gente tem feito é uma interrupção, né, por áudio. Não, então vamos combinar assim, se todo mundo achar que tá bom, dá 10 minutos, quando deu 10 minutos, eu entro com o áudio e digo, falta 5, né? Enfim. Isso. Tá? E daí você quer chamar os trabalhos, Arthur? Você isso, chama? Exatamente, vamos fazer isso agora, né? Então, e daí quando você chama, e daí você me diz quando eu começo a contagem, tá? Pronto, beleza. Gente, até 15 minutos, certo? Claro que pode ser um minutinho a mais. Agora, quando a Luciana disser falta 5 minutos, então você se policie, né? Para realmente, né? Então, vamos lá. Nós teremos 5 trabalhos, né? A serem apresentados. O primeiro trabalho no Arte Nova Cruz, ações culturais em corpos presentes, né? Jacicleide, tem mais outros 3 autores, Jacicleide, Arthur Fabiano e mais outros 2 autores. Projeto de extensão, Resgatando as Brincadeiras Infantis, por Naliana da Silva Mendes. Terceiro trabalho, Oficinas de Teoria e Instrumento Musical, uma experiência com egressos de um núcleo de arte, será apresentado por mim, por Everton e por Lucas, né, que são os 2 egressos, né, licenciados em música. O quarto trabalho será Núcleo de Teatro Físico, Corpo, Tecnologia e a Cena Expandida, da professora Mônica Mesquita. E o quinto e último trabalho, Núcleo de Arte e Prática Docente, uma experiência de estágio, prática de ensino de música, também da minha autoria, e de Aldo Gomes, que é licenciando em música, né, que foi meu estagiário. Então, com você, Jacicleide, primeiro trabalho, pode começar. Professora Jacicleide. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Conseguem me ouvir bem? Estamos. Excelente. Serei breve, eu sou rápida. Bom, pessoal, minha apresentação original acabou corrompida, mas eu vou conseguir acrescentar aqui um pequeno slide que eu vou projetar aqui com vocês. Só um segundo. Pronto. Conseguem ver? Sim, estamos vendo. Ótimo, excelente. Bom, serei breve, né? Como eu já comentei. A partir de experiências anteriores, tanto do presencial como no início do ensino remoto, ano passado, nós criamos no Arte Nova Cruz desse ano, 2021, com as ações híbridas, tanto presencial, tanto online, como presenciais. As ações presenciais, elas iniciam paulatinamente a partir agora de final de novembro, né, dezembro, e o presencial a partir só de janeiro, devido ao nosso calendário de retorno presencial da instituição. Então, só para poder localizar, inclusive o Arthur vai falar do Campus Nova Cruz daqui a pouco novamente, o Campus Nova Cruz, ele fica localizado no Agreste Potiguar, aqui na cidade de Nova Cruz, divisa com a Paraíba, né? Inclusive, nós atendemos não só cidades do Rio Grande do Norte, como a Paraíba também. E o NUARTE desse ano, 2021, que já iniciou, irá até março do ano que vem, nós vamos focar nas ações de música, com as oficinas do professor Arthur, de canto, instrumentos musicais. E, Arthur, se eu esquecer alguma, por favor, me lembre. E também nas artes visuais, nesse momento, nós teremos apenas oficinas de fotografia e produção audiovisual, focando na produção de curtas-metragens e documentários. Essas aulas, né, como eu estava falando, elas iniciam no formato híbrido, a parte mais teórica, as orientações, as introduções, e aí as oficinas mais práticas, elas vão acontecer presencialmente, a partir de pequenos grupos, e depois, quando voltarmos 100%, a partir de janeiro, vamos voltar com 100% das turmas. As turmas, elas são em média de 20 alunos, né? Para termos um bom acolhimento, um bom atendimento, às vezes varia um pouquinho esse quantitativo, mas o foco principal do NUARTE, com essas oficinas e ações também na parte de literatura, junto com o professor de língua portuguesa e literatura que está fazendo parte da equipe,
com a ajuda dos nossos bolsistas, é justamente fortalecer a cultura local do Agreste Potiguar. Para isso, nós pensamos, além das oficinas, as apresentações que acontecerão a partir desses aprendizados. Então, nós teremos uma mostra de vídeo, que será a produção tanto das oficinas, como também será aberta ao público, porque aqui na região já existe uma produção audiovisual muito interessante. E as apresentações das oficinas de música, elas vão acontecer, além de apresentações formais, a partir de intervenções musicais, tanto nos corredores da escola, no retorno presencial, como também em escolas municipais aqui da região, tá? Principalmente aqui da cidade de Nova Cruz. E o professor de português, ele irá contribuir mais diretamente na nossa organização do Sarau Poético, onde nós faremos tanto a apresentação das produções autorais dos participantes do projeto, como também leituras da literatura potiguar nesses eventos. E já iniciamos também o Varal de Artistas. Essa ação, ela é, por enquanto, 100% virtual. Ela acontece a partir do Instagram do Nuarte Nova Cruz. E, inclusive, convido vocês a nos seguirem. E o Varal de Artistas, ele é uma ação que visa apresentar os artistas formais e informais da região, né? Tanto da comunidade externa como os nossos alunos. Aqui na imagem nós temos o aluno Amadeu. Ele é nosso aluno aqui do campus e ele canta, né, e toca muito bem. E ele foi o primeiro a ser apresentado nessa ação lá na página do Instagram. Além da foto, nós temos um pequeno texto contando a trajetória artística do artista e um vídeo também apresentando a sua produção. No caso dele, ele apresenta uma música lindíssima, convido vocês a verem. E essa divulgação dos artistas, ela é feita a partir de um formulário de inscrição que nós disponibilizamos. No início do mês, abrimos as inscrições para os artistas que se apresentarão naquele mês. No caso, agora estamos com os artistas de novembro. Em dezembro, continuaremos com os inscritos, caso não sejam contemplados todos em novembro, continuaremos e assim sucessivamente. A intenção é sempre mostrar o talento, né, desses artistas maravilhosos, tanto os já profissionais, né, ganhando aí a sua vida artisticamente, como, por exemplo, os nossos alunos que estão iniciando a sua vida artística, muitos a partir das oficinas do Nuarte. É muito interessante esse momento. E a intenção é que, quando voltarmos ao presencial, alguns desses artistas, tanto da comunidade interna como externa, eles possam também se apresentar fisicamente aqui no campus, no nosso auditório, durante os eventos. Eu vou encerrar aqui a apresentação do slide, vou voltar para o Meet. Parar aqui minha apresentação. Mas só para encerrar aqui. Então, as principais oficinas que o Nuarte 2021 de Nova Cruz está realizando são as oficinas de música, de canto também, as oficinas de artes visuais na área de fotografia e cinema, na produção de curtas-metragens, e a criação do sarau poético com a exploração e a explanação das produções artísticas. Dentro do Nuarte, nós não vamos ter, nesse momento, uma oficina específica de literatura, mas, como eu comentei, os alunos, eles, nas aulas de língua portuguesa e literatura, eles produzem muito, e aí a gente acabou abraçando essa ação dentro do Nuarte e vamos expor esses trabalhos no sarau. O Nuarte, ele funciona, essas oficinas, elas funcionam semanalmente, e internamente nós temos reuniões quinzenais com os bolsistas, havendo necessidade num tempo mais curto, e as avaliações são feitas periodicamente, tanto com os bolsistas, as ações internas, nós,
como também com os nossos alunos, vendo a questão da metodologia, da aprendizagem, do aproveitamento, né? Ouvindo também a comunidade, as demandas que sempre chegam para a gente, eles sugerem as oficinas que eles querem que realizemos, e à medida do possível a gente vai tentando suprir essas necessidades locais também, tanto internas da escola como da comunidade também. Sempre estamos em parceria aí com as escolas, principalmente as municipais, mas as estaduais também. Bom, gente, esse é o nosso NUARTE desse ano. Estou ansiosa para iniciarmos a parte presencial. Muito legal, muito interessante a parte virtual, mas nada como produzir arte presencialmente, não é? E ter esse contato com a comunidade. É muito interessante. O nosso público externo, só mais essa informação, nosso público externo ele é bem diversificado em idade, escolaridade, mas a gente recebe bastante, pelo menos principalmente nas minhas oficinas, a gente recebe bastante professores das escolas locais, assim como adolescentes também, mas eu acho muito interessante a procura dos professores por essas oficinas de arte. No meu caso, as de fotografia e as de cinema também. Eu acabei não contando o meu tempo, né? Não sei. Mas tá, tu tem ainda 5 minutos, querida. Olha aí, agora que fechou teus 10 minutos, tem 5 minutos se você quiser. Ah, maravilha. Bom, mas aí eu deixo aberto para as perguntas, os questionamentos, as dúvidas. Fiquem à vontade. Eu encerro minha fala agora. Obrigada. Eu tenho uma pergunta. Parabéns pelo projeto, achei maravilhoso. Quer dizer, são duas, na verdade. Primeiro, eu queria saber se já tinha anterior à pandemia um projeto parecido que era presencial. E a segunda, eu sou professora de artes visuais aqui em Goiás, eu queria saber como é que você disponibiliza o trabalho na parte de artes visuais. Como que isso acontece? Eu sei que é fotografia, mas tipo assim, enfim, como que você faz? Sim, o NUARTE, né, que é o Núcleo de Arte e Cultura, ele já existe há alguns anos no IFRN. E a gente sempre submete em projetos de extensão para conseguir a bolsa de custeio, tanto de materiais como para o custeio dos bolsistas. E aí, todos os anos, a gente dá continuidade, tentando atender essas demandas, né, locais na parte artística. E aí, no caso da oficina específica de fotografia e de audiovisual, que já aconteceram anteriormente no presencial, foram realizadas exposições físicas aqui na instituição das fotografias, e a produção audiovisual foi apresentada numa mostra no nosso auditório, né? Esse ano, aliás, nesse momento remoto, essa divulgação da produção ela acaba sendo unicamente virtual. Para o ano que vem, a gente pretende que a exposição só vai acontecer em março do ano que vem, no Arte Atual, a gente pretende fazer das duas formas, disponibilizar tanto de forma presencial, através da mostra de vídeos e da exposição física de fotografia, como também disponibilizar virtualmente. Essa página que eu mencionei no Instagram do Nuarte, ela está sendo atualizada agora e nós vamos inserir lá também as produções anteriores, de edições anteriores, e aí vocês também vão poder facilmente consultar lá a imagem, o vídeo, os autores e o ano de produção. Obrigada, querida. Obrigada também. Ok, então, parabéns. Eu não preferi não interferir na fala de Joyce Clayton, que ela falou exemplarmente, né? Eu não quis atrapalhar, né? Nós temos aqui a presença de Ana Cláudia, que é uma das nossas bolsistas. Nós temos 2 bolsistas no NUARTE também, né? Então, agora vamos para alguém mais tem alguma pergunta? Alguém dos participantes? Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre o trabalho da professora Joyce Clayton? O momento é esse, viu? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ainda temos um pouquinho de tempo. Tanto eu, Joyce Clayton, quanto eu também posso responder.
Se ninguém tiver nenhuma pergunta, então nós vamos passar para o segundo trabalho, né? Então, o segundo trabalho é com a professora Naliana Mendes. Ela vai apresentar o trabalho Projeto de Extensão, Resgatando as Brincadeiras Infantis. Então, professora Naliana, é com você. A voz e a vez é sua. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu, muito preocupada em relação ao tempo, eu preferi fazer a minha apresentação em forma de vídeo, porque aí eu conseguia delimitar dentro dos 15 minutos. Então, eu vou compartilhar rapidinho com vocês. Peço licença, por favor. Os cumprimentos aos presentes. Primeiramente, quero falar da honra de estar participando deste evento tão importante para os professores de arte dos IFES de todo o Brasil. Sou Naliana Mendes, professora de arte do Instituto Federal do Piauí, campus São Raimundo Nonato. Este trabalho tem por título Projeto de Extensão Resgatando as Brincadeiras Infantis, de minha autoria. Ele está estruturado da seguinte forma: introdução, percurso trilhado, a importância de resgatar as brincadeiras infantis. Então, em nossa introdução, nós trazemos o objetivo. O projeto ele visou a produção de um documentário sobre as brincadeiras antigas deixadas de lado com o passar do tempo, aquelas brincadeiras que geralmente eram realizadas na rua, no meio da rua, junto com os vizinhos, aqueles coleguinhas vizinhos e tal, e que foram sendo deixadas de lado. Então, o nosso percurso trilhado, ele foi organizado em 3 momentos distintos. Então, no primeiro momento, nós fizemos um levantamento das brincadeiras que seriam ensinadas, porque nós precisávamos ter uma listagem dessas brincadeiras. Buscamos as músicas que acompanham algumas das brincadeiras, como, por exemplo, as cirandas, que elas são brincadeiras que trazem uma musiquinha junto para acompanhar. Também, com o intuito de fazer este levantamento, entrevistamos o professor de Educação Física da instituição para saber quais seriam os benefícios da brincadeira para o sistema motor da criança. Então, esse primeiro momento ele foi justamente de levantamento, de pesquisa, de correr realmente atrás dos dados. No segundo momento, partimos para a organização. Então, organizamos os horários que iríamos ensinar cada brincadeira, porque seriam ensinadas para depois serem gravadas. Estávamos trabalhando com os estudantes do técnico integrado ao médio em administração e informática. Então, os estudantes dos 3 anos do ensino médio. Então, precisávamos pensar em uma logística que privilegiasse a todos, já que o curso de administração, os alunos eles assistem aula pela manhã e o de informática os alunos assistem aula à tarde. Nós precisávamos pensar numa logística, né? Nós precisávamos pensar no modo de organizar para que esses alunos eles não precisassem sair da sala de aula, não os prejudicassem no momento da aula. Nós também realizamos as gravações na quadra da instituição e nós utilizamos o celular para fazer essas gravações. E outro ponto também interessante é porque todos os brinquedos, os acessórios que nós utilizamos durante a realização dessas brincadeiras, eles foram conseguidos mesmo no dia a dia, garrafa PET, a brincadeira do pau na lata. Nós utilizamos a garrafa PET e algumas toras de madeira lá e tal, para poder desenvolver a brincadeira. Então, foi um projeto que o custo não foi muito alto. Também, por fim, nós chegamos, então, à parte da edição das imagens, né? Essa edição das imagens, edição do vídeo como um todo, onde foram colocadas músicas, foram colocados os trechos que o professor de Educação Física ele nos passou durante a entrevista. Tudo isso foi organizado por um aluno do curso técnico de informática. Foi ele que fez a edição do vídeo e a edição final. E o interessante é que os alunos eles participaram do início ao fim, desde da divulgação do projeto,
as inscrições, as encenações, as gravações e a edição, tudo ficou a cargo dos alunos. Eu só estava mesmo coordenando. A terceira parte desse percurso trilhado seria justamente a divulgação, o resultado final, a divulgação a exibição desse documentário. Mas aí aconteceu que, como o tempo é muito corrido, quando a gente finalizou as gravações e a edição, nós já estávamos entrando de férias. Então, a gente acabou que não conseguiu realizar essa parte final, mas o processo foi tão rico, o momento de desenvolvimento das atividades, das brincadeiras, das gravações foi tão rico que não deixou a desejar, como se a gente tivesse, de fato, concluído geral. Então, chegando à importância de resgatar as brincadeiras infantis, nós trouxemos um enquadramento teórico, começamos com a Alessandra Alves, que são vários autores, aí traz-se da primeira, né? Então, ela fez um levantamento das brincadeiras que eram praticadas no Brasil, as brincadeiras que foram sendo meio que deixadas de lado. Então, ela vai trazer os fatores que, de certa forma, contribuíram para que essas brincadeiras elas não fossem mais desenvolvidas, digamos, na rua, que elas fossem sendo deixadas de lado. Então, ela atribui essa substituição. As brincadeiras elas vão ser substituídas por meios eletrônicos e também digitais. Então, ela observa que o crescimento das cidades, ela observa que a questão da violência, as crianças hoje em dia não podem ficar na rua porque correm o risco de serem atropeladas ou levar tiro, como já aconteceu muito no Brasil. Então, ela vai elencar esses fatores como sendo os fatores que vão fazendo com que essas brincadeiras elas vão sendo deixadas de lado. E é notório que um pai ou uma mãe que tem o seu filho dentro do quarto, num computador, jogando, fazendo outra coisa, que esteja seguro dentro de casa, eles se sentem muito mais à vontade do que se eles estivessem no meio da rua, correndo risco. Então, ela vai dizer que esses são um dos fatores. Ela também observa que essas brincadeiras não se sabe ao certo de onde elas se originaram, mas ela diz que algumas podem ter vindo com os portugueses, outras terem influência africana e outras influências da cultura indígena. Agora, o que eu achei interessante neste trabalho é que eles não só fizeram o levantamento das pesquisas, não só se contentaram em fazer essa pesquisa mais aprofundada, mas eles realizaram um livro-documento que ficou como registro, né, dessas brincadeiras para outras pessoas que queiram ter conhecimento a respeito. É interessante esse produto final, é interessante fazer com que a pesquisa ela chegue a ler, né? Então, trazemos também Ferraz e Fusari, que dizem que a atividade lúdica ela favorece a aprendizagem de signos sociais e culturais. Para as autoras, ao brincar, a criança ela exercita a autonomia, a criatividade e a imaginação. Elas dizem também que as crianças vivem em situações ilusórias e aprendem a elaborar o seu imaginário. E, nesse sentido, é extremamente interessante porque durante a brincadeira a criança ela estimula o pensamento, ela estimula as personagens que ela vai representar, ela de fato cria várias personas, então em algumas brincadeiras ela pode ser a mãe, ou ela pode ser o pai, ou ela pode ser um professor, então ela vai trazendo aquilo que acontece na sociedade para dentro da brincadeira. Eu me lembro também de que quando eu era criança, brincava de casinha, a gente desenhava a casinha no chão. E ali, aqueles traços no chão representavam a casa. Nós acreditávamos que era casa. Então, desperta a imaginação da gente, então vai fazendo com que você vá construindo esse imaginário. E aí, Fabiana, ela vai falar das brincadeiras, mas no contexto educacional. Das brincadeiras aliadas à prática educacional, e ela diz que podem promover a alfabetização significativa. E ela ressalta a importância tanto de professores como de pais entenderem que a brincadeira ela não é só um momento lúdico, mas ela é um momento de aprendizagem, é um momento de estímulo ao desenvolvimento da criança. Então, para essa autora, a criança, ao brincar, ela desenvolve
seus aspectos físicos, sociais, culturais, afetivos, emocionais, cognitivos. Então, vai muito além de uma simples brincadeira, uma inocente brincadeira. Tem uma aprendizagem aí implícita. Ela também diz que a criança ela aprende a estabelecer regras, compreender pontos de vista principalmente diferentes do dela, aprende a posicionar-se e expor a sua opinião. Então, no caso de uma brincadeira, que geralmente aquelas que são competição, a criança ela tem que entender que em determinados momentos ela vai perder, ela não vai só ganhar. Isso vai preparando para a vida, né? Para todos esses altos e baixos da vida. Então, ela vai percebendo que o outro tem uma concepção e ela pode ter uma outra concepção diferente, mesmo que sejam de assuntos do mesmo assunto, elas podem ter concepções diferentes, pontos de vista diferentes, e que ela aprende a questionar, e que ela aprende a posicionar-se, ela aprende a colocar sua opinião. Então, Fabiane, ela fala do desenvolvimento integral da criança a partir da brincadeira. Aqui eu coloquei as fotografias do desenvolvimento do projeto. Aqui são as alunas na quadra, brincando de pular corda. Aqui eu coloquei a fotografia da brincadeira Salva a Bandeira. E um ponto interessante que eu queria destacar aqui nessa brincadeira ela é disputada, ela é uma disputazinha entre duas equipes. E aí, nessa brincadeira, tinha meninas e meninos, porque ainda existe uma questão de brincadeira de menina, brincadeira de menino, brinquedo de menino, brinquedo de menina. E aí, nessa imagem, dá para vocês perceberem que tem menina, tem menino, então achei bem interessante isso. As considerações finais, nós percebemos que durante o projeto, os alunos tinham algumas brincadeiras que eles desconheciam, os estudantes tinham algumas brincadeiras que eles não conheciam, então foi preciso, vamos ver a música, é assim que faz, é dessa forma, vamos lá. E aí, também, à medida em que eles começavam a ensinar, que eles começavam a brincar para que a gente fizesse as gravações, eles se empolgavam. Então, quando a gente dizia, não, gente, já tá bom, já deu para gravar, eles diziam, não, vamos brincar mais um pouco, porque eles se envolveram, eles gostaram. Um ponto que eu acho que é mais uma crítica de minha parte é em relação à carga horária dos estudantes. Eles têm uma carga horária excessiva, é uma luta para a gente conseguir conciliar um projeto de extensão com a carga horária deles. Isso quando eles não estão envolvidos em projetos de extensão de outros professores, porque todos os professores têm que fazer também projeto de extensão de pesquisa, então a gente fica concorrendo. Isso faz com que os projetos eles não saiam tão bons quanto deveriam, por causa dessa questão de disputa de tempo, por causa dessa correria, e aí essa é uma das minhas queixas. Bom, então, com o projeto também ficou evidente que os benefícios das brincadeiras infantis para o desenvolvimento integral das crianças e dos jovens, e eu acredito, e eu vou além, isso é ponto de vista meu, eu vou além, para os adultos também é importante, para tirar essa carga pesada dos acontecimentos ruins, o peso do trabalho, o peso do contexto social em que a gente está vivendo. Então, às vezes, a gente também entrar numa brincadeira, curtir um pouquinho, também faz bem. As referências que embasaram este trabalho. E muito obrigada a todos. Ainda tem 1 minuto, querida. Já finalizou. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer. Professora, parabéns, professora Analiana, pelo trabalho. A professora Elza está perguntando se esse projeto, se ele é aberto à comunidade externa também. Eu não consegui trazer a comunidade externa, porque nós temos um problema em relação geralmente os campos, pelo menos aqui do Piauí, eles são construídos muito distante da cidade. Isso, às vezes, dificulta o acesso das pessoas saírem de locais mais distantes para vir para o campus, sabe? É uma problemática que a gente tem.
Certo. Mais alguém tem alguma pergunta, gente, para fazer? A professora Naviana? Ele foi desenvolvido antes, então, da pandemia, né? Sim, professora, foi desenvolvido no ano de 2019, mas como eu não queria perder jamais a oportunidade de estar partilhando com vocês e participando deste evento, nós somos professores de arte e a gente se sente muito solitário no campus da gente, porque é só a gente, né? Então, quando a gente tem uma oportunidade de estar junto com outros professores trocando experiências, é uma maravilha. O trabalho da professora Jussi Cleide, eu fiquei maravilhada. Então, assim, a gente vai trocando figurinhas, a gente vai aprendendo, é nessas trocas que a gente vai enriquecendo. E eu fico muito contente em saber que nós temos um evento a nível de Brasil de professores de arte, porque dentro da instituição a gente ainda é meio desvalorizado. Não, e parabéns, porque é muito importante essa valorização e o resgate, na verdade, dessa brincadeira que sai de dentro sai de dentro da casa, que vai para a rua, e que daí pode tomar a escola, já que tu mesmo falou que tem o problema da violência, não sei o quê, mas Sim. Na escola você pode. Então, esse registro eu acho muito importante, né? Como se fosse também um registro histórico. Parabéns Sim. pelo trabalho. Verdade, professora. Eu só lamento, como eu observei na minha apresentação, a relação do tempo. Nós fazemos tudo tão corrido, a carga horária dos nossos alunos ela é extensa, então, para que eu conseguisse levar esses alunos para a quadra, para poder fazer as encenações, para fazer as gravações, era muito difícil. E a gente entende também que os outros professores da instituição, eles também precisam fazer curso de extensão. Então, a gente fica procurando um momento, fica procurando uma vagazinha que os alunos tenham para poder... E a gente tem que seduzir os alunos também, né? Tem que dar uma encantada neles também para que eles se envolvam. Professora Elza levantou a mão, mas antes de Elza, eu vou dizer, eu encanto os meus, né, pela boca, entendeu? Estava fazendo na oficina agora. Eu geralmente, depois do canto coral, eu levo uma torta para eles, eu levo coxinha, empada, Everton tá aqui que eu diga, né? Para no final comer, e os bichinhos comem, viu? São os come da estrela. Mas aí não sei se eles vão mais para a história de comer, ou se vão mais para... ou se vão de olho nos dois, né? No canto coral ou se vão de olho no bolo, né? Que não sobra nada, viu, minha gente? Não sobra nada, nunca. Vai aí, Elza, pergunte aí. Boa tarde, meus caros. Bom revê-los, bom ver, né, os novos colegas aqui também, né, montando essa rede, né, na Liana. Eu perguntei, foi por conta dessa estranheza mesmo, né? Para nós é muito diferente o regulamento da extensão no IFG, por exemplo, né? Sou professora de artes visuais do IFG Campus Anápolis e sou também licenciada em artes cênicas. E aí as nossas atividades de extensão, por exemplo, um curso, né, ou um projeto como esse, ele tem que dizer quem é o público-alvo. E, sendo extensão, ele só vai acontecer, ele só vai ser autorizado, né, pela gerência de pesquisa, pós-graduação do campus e pela pró-reitoria de extensão, se ele tiver 80% das vagas, pelo menos, destinadas à comunidade externa. E na chamada pública, tem que haver uma chamada pública, né, justamente divulgar, atingir a comunidade externa para trazê-los para os cursos ou projetos, e se por acaso você não conseguir atingir, o projeto é inviabilizado, ele não vai acontecer se você... não atingir esse público da comunidade externa, né? Então, é muito diferente para a gente ver isso para vocês, porque vira uma disputa sem sentido, né? Você vai ficar disputando os próprios alunos com outros colegas que também têm que fazer curso de extensão. Então, assim, qual o sentido da extensão, no sentido da palavra mesmo, né? Como a gente conhece a extensão universitária e essa política de extensão que tem sido construída nos IFs, se não for, né, para atingir a comunidade externa. Verdade, professora. Professora, nós temos um caso. Minha cidade é São Raimundo Nonato, no sul do Piauí, e eu fiquei durante 2 anos à frente da divulgação do exame classificatório, da seleção de alunos, né? E era muito comum eu chegar nas escolas e os alunos perguntarem, não, mas lá é particular, lá é uma instituição particular. E a gente reforçava, não é particular. Então, as próprias pessoas da cidade, a gente está tentando mudar essa ideia. Então, a própria comunidade tem medo de frequentar o Instituto por achar que é uma instituição particular. Então, quando a gente vai fazer essa divulgação do classificatório, a gente tem todo esse cuidado. Outra questão também é que nosso alunado, ele não é necessariamente da cidade de São Raimundo Nonato. Nós temos 12 cidades ao redor da cidade de São Raimundo Nonato, então nosso alunado geralmente ele vem do interior.
E aí, é uma dificuldade que nós temos, é essa, porque o campus ele é longe da cidade, e as pessoas, elas geralmente não querem se deslocar da cidade até o centro, não tem transporte para a região, a gente só tem mesmo transporte da instituição para transportar os alunos, e a gente já não está mais nem conseguindo transportar todos os alunos. E também outra questão que eu sinto um pouco de dificuldade dentro da instituição é a questão de que os projetos eles acontecem de forma muito isolada. Então, nós temos o evento do curso superior de matemática, nós temos o evento do curso superior de física, nós temos o curso do curso superior de gastronomia. Então, para a gente desenvolver um projeto e se envolver todo mundo é muito difícil. É uma das questões que tem, de fato, nos atrapalhado na questão da extensão, porque se nós trabalhássemos em conjunto, acredito que essas lacunas poderiam ser sanadas. Certo, muito bem colocado, professora Naliana, né? Muito bom, né? Aqui o debate, né? Realmente essas dificuldades aí institucionais, essas questões como a Elza colocou, eu fico pasmo ver uma situação dessa aí. Para poder haver um trabalho de extensão, ter que ter uma chamada, ter que 80% tem que ter público externo. Aqui no nosso caso é 50%, né? Mas eu abro as vagas, digamos que eu abro 20 vagas para duas turmas de curso FIC de música. Eu coloco 20 vagas, eu coloco 10 para público interno e 10 para público externo. Se o público interno não se inscrever muito, escrever mais público externo, eu vou atender mais quem se inscreveu público externo. Se for mais público interno, babau do mesmo jeito. Então, pronto, não tem nada a ver se não se inscreveu pessoas, né? Ou se inscreveu demais, as minhas oficinas se inscrevem demais, eu tenho um trabalho para selecionar e tal. Bom, mas enfim, são coisas e coisas, né? Situações e situações. Gente, vamos... Professor, diga. Eu queria só agradecer o espaço pela apresentação, muito obrigada. Eu estou começando agora eu estou fazendo mestrado no momento, então essas apresentações para mim, elas estão começando agora, então eu estou engateando, então eu agradeço muito pelo espaço, fico muito contente em poder ter apresentado o meu trabalho. Muito obrigada a todos. Muito bem, né? Nós que também agradecemos, ficamos felizes, né, com a oportunidade, a professora está aí apresentando. Gente, Everton, cadê você, Everton? Everton, meu bolsista, pode colocar os slides, né? Everton é meu bolsista, vai colocar aí os slides, né? Que nós vamos começar agora a nossa terceira apresentação. Depois da apresentação nossa aqui, nossa apresentação será Oficinas de Teoria e Instrumento Musical, uma experiência com egressos de um núcleo de arte, né? Então, depois do nosso trabalho, vai ser o trabalho da professora Mônica Mesquita, o quarto trabalho. A ser apresentado após o nosso, né? Então, Everton vai colocar aí os slides, nós vamos começar, né, a nossa apresentação. Eu vou dar um espaço de fala para o Everton, para ele falar alguma coisa da experiência dele, né? Quero de antemão também agradecer aqui o espaço, porque Everton e Lucas são meus ex-bolsistas e agora são licenciados em música pela UFRN. O Lucas já vai terminar e Everton entrou há pouco tempo, né? Mas já está atuando, os dois estão trabalhando, né? Em escolas da rede privada. Estou muito feliz por eles, né? Continuam me ajudando, né? Que é muito bom ajudar o professor, né? O professor, o patriarca, né? Muito bom ajudar. Bem-aventurados os egressos que ajudam os professores que ajudaram, né? Bem-aventurados, viu? Eles vão ser felizes, vão passar nos concursos públicos e vão um dia ser colega da gente. Então, bem-aventurado. Então, vamos lá. Vamos começar a falar dessa experiência aí com esses egressos, com esse povo. Olha, me desculpem, viu, gente? Meu sotaque assim é porque eu sou de Pernambuco, viu? Aí, como eu sou de Pernambuco, meu sotaque fica mesmo desse jeito. Aí, não tem jeito. Meu pai é de Macaparana e eu falo desse jeito. Aí, não adianta, viu? Desculpe aí. Bom, vamos lá. Everton, pode passar aí os slides. Pode passando, né? Para o próximo. Pode passar, meu filho, para o próximo. Então, vamos lá. Pode passar. Cadê? Isso, vamos lá. Um pouquinho da história, não vou falar muito da história, não. Travou, foi, meu filho? Bom, há um pouquinho da história do Nuarte, como foi, a professora Jascleide falou, e eu vou agora reforçar. O Nuarte, ele nasceu de um desejo de todos os campos do IF, pela essa situação aí, parecida com a situação da professora Elza, né? E também com a professora Naliana, essa questão do espaço de atuação, de uma prática extensionista,
Porque nós que somos da arte, seja de qual for a linguagem, música, artes visuais, teatro, dança, nós somos acostumados a estar com a mão na massa, minha gente. A gente é acostumado. Mande qualquer uma aqui agora dar uma aula aqui assim. Vá dar uma aula ali naquela turma ali. Eu dou uma aula tranquilamente. Me dê um lápis, não preciso nem de teclado, nem nada. Vou e dou uma aula tranquilamente. Tendo a condição para eu dar uma aula, eu dou tranquilamente. Eu gosto de planejar, mas numa urgência, todos aqui fazem isso, têm essa capacidade. Né? Então, nosso campus acompanhou essa questão do histórico nos núcleos de arte para atender essa demanda da sociedade. E aí nós trabalhamos, né? Eu venho trabalhando em Nova Cruz com as oficinas de música e canto coral já há algum tempo. Nas oficinas de música, eu coloco os alunos que tocam um instrumento, já tocam muito bem, eu vejo, eu faço uma seleção interna e coloco algumas pessoas para dar aula, ou como bolsista ou voluntariamente, para serem bolsistas, para ministrarem oficinas de violão e guitarra e bateria. Quando não, eu coloco alguns professores de matemática, de português, de física, de história, que já tocam também esses instrumentos e que podem dar uma oficina também. Eu deixo bem claro que essas oficinas são para iniciantes, são para alunos iniciantes. E Everton já tocava, foi aluno, né? E agora Everton é licenciado em música e também está me ajudando nas oficinas de teoria musical e violão, né? Pode passar, Everton, pode passar um pouquinho. Passa, meu filho, pode passar. Só um instante, eu estou tendo dificuldades, mas estou ouvindo. Eu estou tendo dificuldades, mas... Pronto. Tá dando o certo. próximo slide que vou... Tá certo, tudo bem. Aqui também, para mim, não está aparecendo, não. Se tu compartilhasse para mim aqui, mas não está aparecendo. Bom, agora foi que apareceu. Bom, vamos lá. Então, essa questão agora da experiência, né? Everton, ele vai continuar, ele vai falar. Os egressos são esses aí, né? Fizeram essa caricatura minha, eu não sou tão feinho assim, não, viu? Eu sou mais bonito pessoalmente, viu? Olha, eu sou um pouco mais bonito pessoalmente, viu? E ele tá com o cabelo mais enroladinho do que tá aí, né? E esse aí é o Lucas, o japonesinho que tá aí do lado, né? Então, Everton, pode falar um pouquinho da sua experiência, meu filho? Fale em uns 3, 4 minutos, por favor, da sua experiência. Lucas, eu estou esperando. Se ele não entrar, eu vou falar do que ele faz. Não, ele mandou um vídeo. Pronto, ele mandou um vídeo, pronto. Aí você coloca aí, certo? E no final eu vou fazer a finalização. Então, pronto, pode continuar aí, meu filho, por favor. Muito obrigado, professor Arthur. Eu sou o Everton, né? Atualmente dou aula numa escola privada aqui do município de Parnamirim. Sou licenciando, como o professor Arthur falou, né? E um dos pupilos aí do professor Arthur durante essa experiência do NUARTE. Fui aluno do técnico em Química, de 2016 a 2019, estou hoje na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Norte, né, na licenciatura. Bem, falando do contexto, né, como o professor já falou, o NUARTE ele vem desempenhado oficinas de teoria musical, e nisso a gente fez um trabalho bem colaborativo, no sentido das práticas de instrumento serem ministradas pela gente, isso com orientação dele, claro, e as oficinas de teoria serem ministradas pelo professor Arthur, como vocês estão vendo aí nessa caricatura. Então, antes da pandemia, funcionava dessa maneira. Então, acontecia as aulas dentro da sala de música, na qual se dividia em módulos, módulo 1, módulo 2, módulo 3, e até chegava o módulo 4. O professor deixava em aberto se a turma gostaria de prosseguir, então a gente entrava até em questões que hoje são estudadas na literatura dentro da universidade. Então, uma coisa que a gente tem como, podemos dizer, como currículo, né, é justamente essa questão do se você quer, vamos querer, você quer, vamos continuar. Isso o professor Arthur depois pode falar muito melhor. Então, com base nisso, a gente tentou trazer, né, eu, tanto o Lucas como o professor Arthur, uma experiência dentro desse período remoto, a partir dessas motivações, né? Então, como é que a gente pode agora dar aula de teoria, se antes a gente tinha todo aquele regime presencial e tudo? Como a gente pode fazer isso, trazer essa motivação dentro de um contexto remoto? Então,
o próprio nome remoto diz, né, remoto emergencial, é uma coisa emergencial que ninguém estava pronto. A gente, né, tanto eu como o professor Arthur, no início, a gente ficava com várias interrogações, e a partir dessas interrogações que a gente foi tentando preencher aquelas lacunas, porque eu não acho que o aprendizado é algo concreto, é algo que a gente diz, pronto, aqui a gente formou um método universal, não existe isso. É uma coisa que a gente vai lapidando, que a gente vai construindo com o passar do tempo, né? A realidade, ela já dizia o próprio Kant, a realidade é algo que muda constante a partir do fenômeno, do nômeno. Então, a gente não pode definir um nômeno, né? Sendo que a gente está vivendo, de fato, um fenômeno. Então, aqui eu coloco uma citação do Nogueira, na qual ele fala que o processo de ensino ele tem que ser algo ligado à reflexão, algo ligado a organizar soluções e dando oportunidade de construir educação voltada ao aluno. Então, vocês percebam que aí, né, eu coloquei um slide, o conhecer os outros pelo eu. A gente tem essa figura desse animal olhando para o reflexo dele, porque diz muito sobre a nossa experiência. Eu fui aluno do professor Arthur nesse projeto, eu fui aluno do Instituto Federal e hoje estou licenciando em música. Então, meio que essa bagagem como aluno eu tenho e tento me colocar, né, nesse exercício da empatia dentro agora do posto de docente, né, de educador. Bem, deixa eu dar prosseguimento. Tá travando um pouco. Se caso tiver travado aí, vocês me digam, tá bom? Tá travando. Bom, chegou. O outro foi agora. EAD remoto. Perfeito. Obrigado, viu? Então, uma coisa que foi importante para a nossa construção dessas aulas foi justamente essa dualidade, EAD remoto. O que a gente pode fazer, né? Então, a gente optou pelo remoto, nesse caso, já para a gente distinguir, né, o EAD o remoto, coloca aí um trecho, uma citação do Silva, que quando falamos do ensino remoto, não podemos confundir com a educação à distância, que é o EAD, que apesar de terem como característica semelhante o fato de que ambos os alunos têm acesso às aulas em qualquer local geográfico, há alguns fatores que tornam essas duas modalidades de ensino diferentes. E esses fatores condizem com a questão de uma plataforma, condizem com o fórum, e isso a gente não teve essa disponibilidade. Então, a gente partiu de aulas de fato remoto, como eu já mencionado, utilizando as tais TEDx, que são as tecnologias digitais de informação e da comunicação. Isso a partir da óptica da educação, como mencionado. Então, a gente usou plataformas como o próprio Google Meet, o Google Classroom, o próprio WhatsApp também, porque o WhatsApp a gente tinha uma troca de mensagens instantâneas comparado ao Google Classroom, já que, né, lá também tínhamos canais de fórum. Para as apresentações dos conteúdos, a gente usou o Musescore, né? E o Musescore, para quem não conhece, é um software que a gente apresenta uma partitura, a gente executa a altura das notas, duração. A gente também utilizou o piano virtual, então foi uma coisa que a gente nunca sonhou na aula de teoria, a gente usar um piano virtual, então isso foi possível. O próprio PowerPoint e o Canva. O porquê do Canva? O Canva é justamente esse software de apresentação que eu estou usando agora. O PowerPoint, a gente tem dificuldade porque a gente, no caso da apresentação no Google Meet, a gente não conseguia apresentar o Meet e eu, por exemplo, trocar a guia para ver os alunos. 3 minutos, Everton. Então, uma coisa que a gente utilizou aí foi justamente o Canva para fazer essa dualidade de guias no Chrome. Obrigado por dizer o tempo. Às vezes eu falo demais. Pronto. Terminou já, Everton? Terminou? Bem, a gente tem a fala do Lucas. Eu acho que vai fazer o seguinte.
Não vai dar tempo colocar o Lucas, não. Deixa eu fazer aqui a finalização. Uma pena, né? Porque realmente o tempo não permitiu. Mas o que você falou já contemplou bastante coisa do que nós fizemos nesse período, né? Além de toda essa provocação aí do que é AD, o que é remoto, que isso eu debati bastante com eles, a questão de não perder a obviedade da oficina de música, da oficina de teoria musical, de poder compreender o aluno do outro lado, né? Sabendo que esses alunos, eles precisavam ser atendidos. Esses alunos querem fazer música, eles querem aprender música, mas como, diante das dificuldades, com a questão do remoto, a questão do online, que esses alunos, eles têm dificuldade, a maioria das famílias, aquela questão social que todos nós aqui já sabemos, é um celular para 3, 4, 5 pessoas da família. Então, para mim, essa experiência com os egressos, né, com a questão dos alunos que eram alunos antes eram alunos do NUARTE, alunos do Instituto, e agora são licenciados, e estão vindo na condição de egressos do NUARTE para dar aula, eles se mostrou como uma proposição muito significativa para o núcleo de arte, para mim, enquanto professor, docente e pesquisador, também como extensionista, que eu só me vejo dentro da extensão o tempo todo, mas principalmente aquele que acredita que a arte, ela é área de conhecimento e é área, sim, que promove a profissionalidade. Isso, para mim, isso é fundamental. E eu vejo esses meninos, aí o Lucas já vai terminar agora, nesse semestre, né? E o Everton começou agora, está indo para o segundo ou terceiro período, nem me lembro, porque o tempo passa tão rápido, né? Então, era essa apresentação que nós estávamos para fazer para vocês em relação aos egressos, né? Foi uma pena, o Lucas, ele colocou, se der tempo no final de tudo, depois da última apresentação, a gente pode colocar a fala, Everton fica aí na agulha, com o vídeo do Lucas, para colocar por conta do tempo, né? Por conta do tempo da apresentação. Mas, era essa nossa fala, nossa apresentação nesse primeiro trabalho aí que eu estou apresentando junto com esses meus pupilos. Quero agradecer, tão somente, e se alguém tiver alguma pergunta para fazer, fique à vontade. A Maria colocou que queria ver até o final, né? Mas é. Pois é, Maria, vamos ver, se der tempo, Maria, a gente coloca a fala do Lucas lá. Ele é um rapaz muito simples, assim como o Everton, entendeu? Uma pessoa muito gente da gente, né? O Lucas. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Podem perguntar, viu? Eu vou colocar a lista de frequência de novo. Eita, tô de falta, tem que colocar a lista de frequência de novo. Eu só queria dizer, né, que, só rapidinho, professor, não sei se ainda tem tempo, mas também para finalizar a minha fala, né, 1 minuto em libras, só para finalizar a minha fala, essa experiência, né, ela faz até uma grande ligação com o pensamento freiriano, se a gente for ver, a gente está falando de uma experiência de nós, quanto éramos alunos em outrora, e hoje, né, a gente na questão da docência aí, e uma coisa que foi muito colocado tanto comigo como com o Lucas era justamente sempre relacionar os contextos, sabe? Então, experiências musicais, instigações a respeito da música, nunca eram pautadas como uma coisa rígida, de uma metodologia rígida, e sempre colocada numa perspectiva educacional, digamos, libertadora, né? Então é isso. Obrigado. Então, gente, alguém tem alguma pergunta? Pode perguntar. Perguntas, né? São o trio, né? Mônica Mesquita tem uma pergunta. Pode perguntar, Mônica. Oi, boa tarde, Arthur. Vocês estão me ouvindo, gente? É a fala que eu mais falo. Estamos. Então, eu queria só perguntar, Arthur, o tempo que vocês têm de projeto, assim, que é uma dúvida que a gente sempre tem no IFE, porque um dos nossos problemas também é o tempo para o projeto de extensão. Que para a gente, por exemplo, aqui são só 2 horas semanais. Eu queria saber para você. Você está falando do tempo, a temporalidade semanal. Veja só, na teoria e na prática, os bolsistas eles têm que dar 15 horas semanais
aqui nos projetos. E aí, quando está em execução os projetos, eu tenho argumento de ter, porque agora sim, eu tenho uma sala de arte aqui, uma sala de música, Jacicleide tem uma sala de artes visuais, nós temos um auditório, eu reservo o auditório para o ano inteiro, né? Reservo o auditório o ano inteiro, aqueles horários que eu quero fazer ensaio do canto coral, de prática de conjunto, etc. e tal. Eu e o Jacicleide, ainda ontem eu comentei isso com o Jacicleide, nós temos uma sala aqui, lá onde eu tenho uma sala de música, que é lá no setor de esportes, mas eu tenho uma sala de música lá, com tratamento acústico e tudo mais, mas tem uma sala lá de dança, é uma sala muito pequena, é uma sala que, assim, não dá para fazer uma prática tão grande com práticas de dança, mas que a professora de educação física usa, nós, quando precisamos, nós usamos, quando nós precisamos fazer alguma prática de ensaio, não sei o quê, qualquer coisa, eu vou ensaiar lá nessa sala. Mas, assim, eu tenho, em tese, o tempo que eu quiser para eu agir aqui no IF, aqui no campus, né? Então, ela colocou agora que tem mesas, tem cadeiras, ela tem pranchetas e tal. Então, nós temos o tempo que a gente quiser. Quem diz o tempo da gente é a gente. Agora, no meu caso, no Jacicleide, nós temos sala, nós temos espaço para isso. O nosso tempo mínimo aqui no campus é 20 horas semanais no campus, presencial, e 20 horas em casa, com preparação e tudo mais. Se eu quiser pegar 20 horas dessas, que eu tenho para fazer em casa, entre aspas, e quiser vir fazer no campus, eu faço. Eu mesmo trabalho 4 dias no campus. A maioria aqui fica 3 dias. Eu fico 4 dias, porque eu tenho 2 projetos de pesquisa, 3 de extensão, juntando no arte. Eu tenho turma de sala de aula, eu tenho canto coral, eu tenho não sei o quê. Tenho orientação de TCC, ainda dá tempo de assoviar bacana. Então, por isso que eu fico aqui um bom tempo. Então, pronto, é isso. Agora, nós só conseguimos registrar, né, Jacicleide? No nosso pitch, no nosso HIT, o limite por cada projeto é 4 horas. Era isso que era a pergunta. 4 horas a gente consegue. Agora, isso no pitch. Mas no HIT, se a gente quiser, a gente coloca mais, a gente disse. Eu dei 6 horas, dei 8 horas por cada projeto. Entendeu? No HIT. Agora, se o diretor aceitou ou não, mas no HIT eu mesmo sou um que coloco. No meu HIT. E não quero nem saber. Gente, o que é HIT? O que é PIT? Eu estou tentando descobrir. PIT é plano individual de trabalho. PIT, plano individual de trabalho. A gente diz tudo que a gente faz. As turmas, a carga horária, os projetos de extensão, os projetos de pesquisa, os alunos que a gente orienta, o que é que a gente faz, e não sei o que, não sei o que. HIT é o relatório, que é o melhor que tem, que aí a gente baixa o sarrafo. Olha, eu tinha 4 horas na extensão, mas na prática eu dei foi 6. Olha, eu tinha tantas horas na pesquisa e fiquei não sei quantos dias na pesquisa. Me botaram para assistir reunião não sei de quê, e aí minha carga horária vai lá para 80, 90 horas. É uma maravilha. Eu amo fazer isso. Mas aí no pitch eu sou comportado. No HIT eu sou eu. É isso. Vamos lá. Gente, desculpe pelo meu pernambuquês, que é assim mesmo. Túlio, tudo bom, Túlio? Túlio é meu brother. Gente, vamos lá. Vamos continuar. Então, agora vai ser sua vez e sua voz, professora Mônica Mesquita, né? Sim, é 15 minutos, até 15 minutos a apresentação, e depois nós abrimos para questões, para perguntas, certo? Mas até 15 minutos, quem está controlando é a professora Luciana Martini, é quem está controlando, tá certo? Pode começar, professora. Só um minutinho que eu estou me colocando aqui, que eu vou partilhar a tela. Só um minutinho, por favor, tá? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Acho que é a frase que eu mais falo. Estamos ouvindo bem. Mas não está projetando, Mônica. Oi? Estão me ouvindo? Ouvindo, sim. Tá, eu vou compartilhar a tela, só um minutinho. Aí eu não vou ver vocês, eu vou pedir para vocês só falarem se estão vendo aí. Estão? Estamos. Sim. Beleza. E eu vou pedir para me indicarem também a questão do tempo, quando faltar uns minutinhos, tá? A Luciana vai avisar. Quando faltar 5 minutos, eu entro e falo, tá? Beleza, obrigada, Luciana. Pessoal, então, boa tarde a todos, todas, todes. Meu nome é Mônica Mesquita, né? Eu sou professora do Instituto Federal Fluminense, no Campus Centro, né? Que fica na cidade de Campos dos Goytacazes, aqui no Rio de Janeiro, né?
Esse trabalho que a gente traz aqui hoje é um projeto que é o Núcleo de Teatro Físico, Corpo, Tecnologia, Cena Expandido. Que a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse projeto que a gente desenvolve aqui no nosso campus, né? Aí eu já começo com uma própria fala, que o nosso projeto, ele, assim, a gente já tentou dar nome para ele, né? E a gente acabou nunca conseguindo nomear esse projeto, e ele acabou sendo chamado de teatro físico mesmo. E eu começo com essa fala, né? Porque, para quem é do teatro, eu sou licenciada em teatro, licencianda em dança também, e graduanda em fotografia. Eu falo dessas 3 áreas básicas, né? Que são essas áreas que eu trabalho, porque tem muito a ver com o projeto também. A Lúcia Romano, ela vai falar o seguinte, que traz essa questão para a gente, que todo teatro é físico. Quem é do campo das artes da cena, a gente trabalha, né, o nosso corpo é a nossa forma de expressão. Então, assim, é meio redundante a gente chamar um teatro de teatro físico, né, dentro desse recorte. Então, assim, a Lúcia Romano, ela vai falar para a gente, né, que quando a gente usa esse termo do teatro físico, ele traz para a gente uma coisa bem ontológica mesmo da arte do ofício do ator, né? Que é trabalhar essa questão da expressividade com relação à corporeidade do ator no teatro, né? Como que a gente trabalha essas questões de trabalho de corpo. Esse projeto nosso, gente, ele, inicialmente, ele surgiu apenas como um projeto de extensão aqui no nosso campus, né? Ele surgiu desde 2015, foi institucionalizado em 2015, um pouco antes, um pouco depois de quando eu comecei aqui como professora de arte no Instituto, né? E ele inicialmente surgiu como um projeto de extensão. Atualmente, ele é um projeto de extensão e de pesquisa também. Porque o campus, a gente tem esses editais, né, como outros colegas partilharam. Então, todo ano a gente entra com o edital e renova o projeto. Então, esse ano ele está tanto quanto pesquisa, quanto como extensão. E a gente faz alguns recortes, mas eu vejo ele muito imbricado, tanto na pesquisa, quanto na extensão, quanto no ensino. Porque, desde o início, a gente não separa muito essa questão. Isso é pesquisa, isso é extensão, isso é ensino. Então, o projeto ele chama Núcleo de Pesquisas, Experimentações e Práticas em Artes Corporais Cênicas, Teatro Físico, Dança, Teatro e Circo. Esse projeto, ele como eu coloquei, ele é indissociável com essa relação do ensino, pesquisa e extensão no campo das artes, né? Desde 2015, ele foi institucionalizado como um projeto, como um núcleo cênico, né? Como um laboratório voltado à pesquisa do ator, aos processos de encenação e montagem de espetáculos dentro e fora do espaço escolar, né? Então, qual que é o objetivo do projeto? Esse projeto nosso, uma coisa que eu acho importante a gente apontar, é que, atualmente, aqui no nosso instituto, a gente tem 2 licenciaturas no campo da arte. A gente tem uma licenciatura em música aqui na cidade, também no campus Guarus, né, que é um outro campus, aqui em campus, né? É meio redundante falar campus, mas é isso. Aqui na cidade de Campos, a gente tem 2 campos do IFE Fluminense. Um é o campus Guarus e o outro é o campus Centro. No campus Centro, a gente tem uma licenciatura em teatro e no campus Guarus a gente tem uma licenciatura em música. E o projeto nosso, ele surge antes dessas licenciaturas. Então, ele surge um pouquinho antes. Porque quando eu vim para aqui, uma das questões, eu fui a primeira professora de teatro do campus. E não quer dizer que o ensino do teatro não existia, né? Mas ele era muito atrelado à questão da literatura, né? Era uma professora de letras que trabalhava com teatro e que era muito atrelado à questão do texto, né? Então, esse projeto, ele surgiu justamente para ver essa questão do teatro como arte da cena, o trabalho de corpo, né? Então, o objetivo dele foi justamente isso, promover o estudo sobre o corpo e a preparação corporal nas artes da cena, associada à utilização de tecnologia digital. Esse é o objetivo atual, né? Então, a gente busca refletir sobre o estudo do corpo na arte, metodologias experimentais de preparação corporal para as artes da cena e presenciais, para um corpo mais cênico e expressivo, né? A gente trabalha também com esse conceito desse campo expandido na arte, né? Quando a gente coloca desde o início que a gente trabalha com a dança, com o teatro e o circo, a gente trabalha nessa pesquisa de corpo,
nesses 3 campos, a gente mistura. O nosso projeto, ele não é muito... A gente fala, isso é só teatro, isso é só dança, isso é circo. A gente mistura também um pouquinho do audiovisual, ele está muito presente, mesmo antes, né? E a questão da tecnologia também aplicada à cena, mesmo antes desse período pandêmico, ele já era muito presente nas propostas, na estética do trabalho. E aí a gente traz esse conceito do campo expandido, do Cassiano Kister, que ele fala o seguinte, que é esse campo que faz esse borrão de fronteiras, né? Que não separa muito o teatro da performance, das artes visuais, da dança, do vídeo. Como metodologia de trabalho. No início, a gente não tinha sala, né? Quando eu falei, vamos fazer um trabalho de corpo. Quando eu cheguei aqui no campus, eu estou fazendo um apanhado desse período, que é desde 2015 para 2016, o projeto, a gente não tinha uma sala. A gente usava uma sala, era em bom mineirês, né? Eu moro no Rio, mas sou muito mineira. A gente arredava as cadeiras e usava mesmo a sala para poder fazer as práticas de corpo com o grupo, né? Então, como que a gente trabalha isso? A gente tem atualmente a gente tem 2 encontros semanais, né? No início, a gente trabalhava muito com a biomecânica teatral, né? A biomecânica, para quem não é do campo das artes da cena, do teatro, ela é um método de treinamento para atores, né? Desenvolvido pelo Myhrvold, desde o início do século XX, e que a gente estuda esse treinamento com biomecânica para treinamento tanto para os estudantes, quanto também para treinamento estético também, né, que acaba influenciando a própria estética da cena. E como que funciona? Atualmente a gente tem, isso aqui um pouco antes da pandemia, né? O projeto tem atualmente 4 bolsistas. Eu falo que esse projeto ele não é um projeto só meu, né? Eu gosto de citar, atualmente quem é bolsista do projeto é o Matheus Campista e a Bianca, Batista, né, que está aqui também. E os projetos funcionam um pouco similar ao projeto do professor Arthur, que estava falando agora há pouco. Então, a gente seleciona alguns bolsistas que atualmente são da licenciatura em teatro, e esses bolsistas, eles colaboram, eles ministram oficinas e trabalham também no desenvolvimento do processo das aulas, né, do processo criativo. A gente trabalha de uma forma muito horizontal, onde que eles também participam desse processo criativo, eles ministram aulas e eles participam. Nesse momento, por exemplo, eles estão desenvolvendo a oficina que a gente está desenvolvendo de práticas remotas, né? Então, aqui já é uma sala, mas aqui, como vocês podem ver, são salas, hoje a gente desenvolve algumas oficinas, né? São as aulas como que são desenvolvidas, né? Como resultado, a gente tem, nós já tivemos vários processos assim. A gente, uma pergunta que todos fazem, para participar do projeto, é preciso ter experiência de prática de dança, de corpo, com teatro? Não. Na verdade, até uma ilusão, né, que o nosso trabalho é de trabalho de corpo, para estar avaliando até esse desenvolvimento do processo de treinamento corporal, né? Seja para o desenvolvimento como professor de teatro para os alunos da licenciatura, ele é aberto a toda a comunidade, ele é aberto tanto para estudantes de outras licenciaturas, quanto para estudantes, para pessoas de fora da instituição. Estão me ouvindo, gente? Sim, estamos te ouvindo. Tá, porque eu não tenho muito esse retorno. Então, assim, como resultado, a gente já teve desenvolvimento de espetáculos, exercícios cênicos, work in progress, aulas de espetáculos, apresentações orais em eventos, artigos, publicações de relatos e resultados em eventos acadêmicos. Nessa imagem que vocês veem, por exemplo, foi um evento acadêmico que a gente participou à direita, tanto com apresentação artística, quanto com oficina, tanto com a apresentação acadêmica através de uma comunicação oral. Então, assim, normalmente a gente apresenta tanto com apresentação cênica também, né?
a gente montou um espetáculo chamado Ascensão e Queda da Cidade de Marragone, né? 5 minutos, Mônica. Ok. Que a gente apresentou de várias formas esse espetáculo, com recortes, em forma de demonstração de trabalho, né? A demonstração de trabalho também ela é bem interessante, porque ela torna, a gente apresenta, a gente demonstra como que foi feito o alongamento, como que a gente chegou naquele trabalho, e ao mesmo tempo é cênico também, né? É um espetáculo. Então, é importante também para a formação de plateia. Aqui algumas apresentações, a gente já apresentou também na rua, em vários outros espaços, né? Também alguns espaços que não parecem, mas são acadêmicos, né? Em frente aqui em frente de um espaço cultural que tem aqui na cidade. Beleza. E aí, durante esse período, né, remoto, a gente também fez o nosso simpósio, o primeiro simpósio de teatro físico, Corpo, Tecnologia e a Cena Expandida, né? Um evento que contou logo assim, meados, acho que foi em agosto do ano passado, a gente fez palestras, mini cursos e oficinas práticas, né? Oficinas de circo, de vários outros treinamentos também, e foi bem interessante. Aqui à direita, né, alguns prints do evento, né, das oficinas, né? Aqui, como que está sendo, nesse período agora, a gente, desde o ano passado, a gente adaptou o projeto para aulas online, né? Antes, o que era desenvolvido para um processo que acaba desenvolvendo um espetáculo ou um resultado cênico, agora a gente chama de vivências, onde a gente trabalha de forma online, a gente abriu para o Brasil inteiro, a gente já teve pessoas do Nordeste, de Minas, aqui do Rio, do Sul. Então, assim, é bem interessante, porque a gente acaba chegando a alguns públicos que não seriam tão... que antes a gente chegava bem mais próximo, né? Quando era no presencial apenas. O ano passado também a gente fez uma organização do acervo desse material iconográfico do projeto, que a gente às vezes vai tirando muita foto, imagem, e a gente não organiza. Então, a gente criou um site para o projeto que chama teatrofísicoif.com, onde a gente tem todo esse material de uma forma um pouco mais organizada, de oficinas, né, e algumas participações que a gente já teve. O projeto também já foi premiado como o melhor projeto de extensão, ele já foi classificado no Prêmio Funarte, né, e é um projeto que assim, para a gente é importante justamente por estar desenvolvendo esse trabalho de corpo, e também, algo que eu acho relevante colocar, é que mesmo pessoas da comunidade, quando não tem vinculação ao Instituto, vários alunos que já passaram pelo projeto, depois se inscrevem na licenciatura e resolvem fazer a licenciatura em teatro por conta disso, né? Por conta do projeto. Eu tenho mais algum tempo, pessoal, para falar? Tem 1 minuto. 1 minuto é justamente o tempo que eu preciso. Deixa eu ver se eu tenho tempo. Então, eu vou parar a minha apresentação. Eu vou apresentar só um trechinho ver se eu consigo aqui, do teaser, só para vocês terem uma ideia de como que é o resultado do... Não sei se vai... Sejam muito bem-vindos à criação de uma nova cidade. Em toda parte do mundo se dá dor e trabalho. Mas aqui não. Aqui vai ter sossego. Não é esse o desejo dos homens? Bem-vindos a Marragone. Bem-vindos! Políticos corruptos, isso não acontece aqui. Porque a cidade do petróleo venha para Marragone, venha ser a pedra fundamental da nossa cidade.
é melhor ficar quieto e esperar o seu fim. O furacão está vindo, furacão! Obrigada, Mônica. Arthur, é contigo. Bem, parabéns, professora Mônica, trabalho excelente, provocativo, né, que nos faz realmente a gente ver, né, que parece assim, no final a gente sempre vê o que é de positivo que ficou, né, a gente passa por as dificuldades para fazer a extensão ela é trabalhosa, ela é o patinho feio das instituições, não adianta dizer que não é, porque é o patinho feio, e é o que mais dá trabalho, é o que mais aproxima a comunidade, né, e assim, é só tecer elogios, professora, pelo seu trabalho, né? Pelo trabalho, pelo esforço, né? E o resultado como este, né? Uma produção, né? Produção teatral, movimento, né? Os outros colegas aqui das outras áreas, pessoal das visuais, com os demais trabalhos. Então, é só tecer elogios, né? Quanto ao seu trabalho. Alguém quer fazer alguma pergunta, professora Mônica? Está... Eu vi aqui. Posso só fazer um apontamento? Eu acho que eu não falei, mas a gente não tem a gente não usa muito equipamento de iluminação. A gente usa o recurso o tempo é muito curto, mas a gente usa projeção mapeada. A gente começou a fazer pesquisa com mapping. Então, o recurso que a gente faz de cenário e tal é só um projetor mesmo desses comuns que tem, né? Não vou dizer tão comum, porque ele precisa de um ângulo de câmera para poder funcionar. Então, a gente trabalha só com a projeção mesmo e com uma luz para rebater, e ela dá a ilusão que a gente cria um cenário. Eu tenho outras imagens que daria para ver melhor, mas que eu acabei não trazendo por conta do tempo mesmo, né? Oi, tudo bem. Elza, pode perguntar, Elza. Tudo bom, Mônica? Tudo bom. Também sobre essa composição, né, dos elementos aí, da linguagem, sobre a dramaturgia, né? Como é que chega nesse ponto? Porque é muito complexo para mim, né? Chegar nesse ponto da escolha do que vai produzir. Temos o resultado, né? Temos o processo, mas chegar nesse produto final. Como é que vocês fizeram essa escolha de dramaturgia? Se teve outros, né, espetáculos, outras experiências? Queria saber. Então, eu vou tentar responder. Eu já fui assim, como professora de teatro, às vezes me chamam muito de meio bacharelesca. Eu adoro o processo de montagem, sabe? Normalmente, eu trabalho aqui na licenciatura com as disciplinas de atuação 2 e 3 e com a montagem final do curso. Atualmente, eu estou com essas disciplinas. E assim, normalmente, no processo de experimentação nosso, eu trabalho muito com Grotowski e com o Mayhold. Eu já tive uma experiência também trabalhando com o Eugênio Barba, já tive a oportunidade de trabalhar com o Eugênio, e tem muito a ver também, normalmente como que a gente desenvolve? Eu não deixo eles lerem o texto, tá? Apesar de a gente montar um texto, não deixo. Eles acham muito estranho. Normalmente, a gente cria as partituras de ações físicas todas antes, tá? A gente cria todas as partituras, depois a gente vai jogando o texto. Então, normalmente, o processo é assim. Atualmente, eu trabalho mais com Grotowski do que especificamente com biomecânica, mas a biomecânica está muito presente no treinamento mesmo. E vai muito disso. Eu trabalho crio as partituras todas. Eu falo crio, mas não sou eu que crio. Quem cria é o grupo, tá? Eles criam as partituras e depois que a gente chega com o processo. A gente estava no processo da casa de Bernarda Alba, quando veio a pandemia, tá? Só colocando essa questão. Muito bem, né? Ver essas contribuições, esse processo, esse produto, né? Como alguém já disse assim, não, porque quando você vê aquele grupo de teatro, aquela apresentação tão bacana, né? Ou um artista como os artistas consagrados, né? Que nós já conhecemos, atores, mas não sabe o processo que aquela criatura, né? Passou, né? Uma obra, uma tela, uma pintura em tela, bem pintada ali. Quantas vezes aquele artista, no início da carreira dele, ou no percurso, errou aquilo ali, teve que fazer tudo de novo, sei lá o quê.
A música é uma obra musical, né? Quantas vezes nós que somos da música, temos que parar o ensaio e começar tudo de novo, fazer. Então, o processo para chegar. Muito boa, Elza, essa sua pergunta, né? E aí é uma coisa que a gente tem que falar, agora puxar um pouco a sardinha e jogar confete em cima de mim e de cima de todos vocês, de Mônica, de Elza, de Naliana, de Luciana, de Jacicleide, de Esté, de Juliana, de todo mundo que está aqui. A gestão, muitas vezes, não vê. E os outros colegas das outras áreas também não veem, né? E ela é muito bacana. Mônica faz um trabalho maravilhoso. Arthur tá o coral de Arthur, porque não diz nem que é o coral do campus, viu? É o coral de Arthur. É o grupo de Mônica. É o grupo de Elza. É isso que alguns professores enciumados, né, dizem, né? Não diz que é só que é o grupo do campus representativo. Elza foi, ganhou uma premiação. Elza suou. Mônica suou. Eu suei. Catiúcia também suou. Túlio suou. Mas aí ninguém quer saber. É o grupo de Túlio, é o grupo de Elza e por aí vai, né? Que é dito. Diga, Naliana, pode perguntar. Professor, só uma consideração a respeito disso. Existe também, às vezes, até meio que uma sabotagem de eventos. O evento é, digamos, da matemática, do curso de licenciatura de matemática, o restante do pessoal não vai privilegiar, e essa é uma das reclamações, porque às vezes as pessoas elas se fecham muito nas suas áreas, não dialogam com as outras, e quando tem um evento de determinado professor, só vai aquele professor e os amigos deles que são da instituição. Então, o restante dos professores não vão porque não tem interesse, não querem, e é muito isso que o senhor fala. Muito triste isso, realmente. Diga aí, Mônica. Não, eu vou só colocar, Arthur, que só um apontamento, que por isso que eu te perguntei da carga horária. Nós temos 2 horas para desenvolver o trabalho. Só conta na nossa RAD, né? Na nossa carga horária, 2 horas para pesquisa e 2 horas para extensão. Então, para você entender que a gente trabalha muito mais do que isso, né? Para a gente poder desenvolver um trabalho desse. A gente só conta 2. Eu leciono eu acho que dá 24 horas a aula, porque eu tenho 7 disciplinas, sabe? E assim, e no processo, só ia colocar que eu gosto de falar também que eu sou filhote de escola técnica, eu sou formada em mecânica industrial também, então, por exemplo, desde a parte de iluminação elétrica, toda essa parte do espetáculo eu gosto de envolver também, sabe? Então, eu acho que isso é bem... Por isso que eu disse, as pessoas não veem, a gente trabalha muito mais. Só de turmas aqui, eu só não tenho aula dia de segunda-feira, minha gente, e coloquei reunião na segunda-feira. Eu estou com horário, com reunião, com não sei o que mais, as aulas de extensão, esse menino Everton é um dos que me ajuda, eu estou com muito mais que 24, eu estou com acho que umas 32, com tudo, com extensão, com pesquisa, pesquisa, ensino, reuniões, eu estou com 32, eu só não tenho nada na segunda-feira e coloquei reuniões quinzenais para poder acompanhar meus projetos. Aí uma semana eu boto na segunda, na outra semana eu coloco no outro dia, porque eu tenho que ter pelo menos 2 segundas-feiras no mês para eu respirar, para eu ir para o médico, né? Espero não adoecer daqui para lá. Gente, eu tenho que dizer a vocês que eu tenho uma estreia daqui a pouco de um coral meu, né? Daqui a pouco. Então, eu vou apresentar o trabalho, né? E eu vou apresentar o meu trabalho agora, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta. Vou fazer a apresentação junto com o Aldo, né? Eu vou já começar aqui a projetar, é o último trabalho, né? Tem que lembrar de tirar a foto de todos nós, né, Arthur? Por favor. Pois é, gente, eu estou tendo cuidado. Eu vou dizer a vocês porque é que eu estou tendo cuidado. Digo isso sem nenhum problema. Ontem, para quem não... Eu coloquei no grupo, viu? Uma colega da UFPB, da orquestra, morreu ontem de infarto fulminante. Uma violista, Mariana, morreu de infarto fulminante, 30 anos. Né? Alguém falou que tinha problema de coração já, não sei. Assim, falaram, jogaram lá e não sei, não tenho prova. Né? Mas eu lembro de Mariana como uma pessoa muito dinâmica e tal, e aconteceu isso, né? Deixou esposo e deixou um filhinho, né? Tá aí. Então, realmente, eu sei, eu tenho a hora que eu coloco o pé no freio, realmente, colega. Obrigado mesmo, né? Mas vamos lá, vamos para o último trabalho, ainda vou tirar foto com todo mundo, mas não se preocupe não, eles lá esperam lá. Olha, o que eu não posso é minha saúde, eu tenho que, né, ter a questão aí. Gente, eu vou começar aqui a projetar, não vou ver vocês. Aldo, daqui a pouco eu vou dar um espaço de fala para Aldo, né? E
Depois eu volto para o trabalho novamente, né? Aldo vai ter aí uns 3 a 4 minutos para falar da experiência dele, né? E eu, no final, eu faço a finalização, mas eu vou começar aqui a fazer a apresentação, certo? Então, vamos lá. Eu abri no primeiro trabalho, eu falei sobre a questão de uma prática de egressos, né? No caso, Everton e Lucas, eles são crias do Núcleo de Arte, são crias do IFRN. E agora eu pego um rapaz que vem para fazer o estágio docente, né, como prática de ensino da disciplina da UFRN, mas ele vem utilizar o espaço das aulas também do Núcleo de Arte, né, do Núcleo de Arte enquanto prática de um estágio também, né. O Núcleo de Arte, ele tem esse objetivo maior de dialogar com as possibilidades de inserção social dessa arte, no caso a música, na região, né? E esse diálogo com os participantes, essa participação desses atores aí, é o que faz a nossa metodologia acontecer. Eu não posso dar aula para as paredes, eu não posso dar uma oficina para as paredes, uma oficina de música, né? Tem que ter o elemento humano para que haja isso, né? E aí, eu vou dizer Dairel, não vou aqui, vou aportuguesar aqui, ele fala justamente dessa questão institucional, dessa importância desse envolvimento, mas a partir da institucionalidade, né, do que os documentos normativos falam, mas também dessa institucionalidade que apoia, essa institucionalidade que dialoga, essa institucionalidade com o apoio da gestão, muitas vezes, que também chega junto, né? Então, esse teórico fala muito disso. Como também Queiroz, né? Luiz Ricardo Queiroz, né? Que ele é da música e da etnomusicologia. Ele fala justamente dessa questão dessas singularidades e pluralidades, né? Dos contextos sociais, essas manifestações. Então, a gente não pode perder de vista, né, dessa arte, dessa música como fenômeno sociocultural. Perdão se eu escrevi errado aí, viu? Então, essa música como fenômeno é algo que tem que ser observada, né, nas nossas ações enquanto sujeitos. E a música, a cultura, a questão do hoje, né? O hoje, tem que ser observado o hoje. Então, esse hoje, né? Essas ações para hoje, que na realidade tinham que ter sido feitas ontem, vão ser feitas amanhã, elas precisam estar o tempo todo, né? A gente está preocupado, realmente, eu apoio o que Mônica diz, essa questão da nossa carga horária. Porque se a gente não gritar, parece que a gente vai ficar o tempo todo dando murro em ponta de faca, né? Como já diz lá o Boal. A gente vai ficar dando murro em ponta de faca, a gente ama o que a gente faz. Mas e aí, como é que fica, né? Como é que fica esse hoje? Como é que fica o eu hoje, né? Os colegas aí já pontuaram, cuidado com a saúde, cuidado. Pois é, tem que ter esse cuidado. Bom, coloquei tudo isso aí, essa questão dessa contextualização da metodologia, dos sujeitos envolvidos, o objetivo maior dessas aulas de música e do próprio núcleo de arte, essa questão dessa inserção social, porque eu acredito na possibilidade de profissionalização, como Maura Pena diz. Eu não cito Maura Pena aqui, mas essas oficinas de música, elas se apresentam como uma alternativa de profissionalização, contanto que haja uma institucionalização para que ocorra essa profissionalização. Está aí o Everton, está aí o Lucas, tem mais outros 2 alunos, viu, gente? Tem mais 2 alunos que estão lá na licenciatura também, né? E aí, agora, eu vou dar um pouco de voz e de vez para Aldo. Aldo, tá me ouvindo, Aldo? Tô sim, tá me ouvindo, professor? Então, Aldo, pode falar, Aldo, aí da sua experiência. Ok. Desde já agradeço o espaço e parabenizo os trabalhos que eu pude ver, né? Desde o momento que eu tô aqui na sala, e os que eu não vi também, todos maravilhosos, e então todo mundo de parabéns. E o meu, no caso, em conjunto com o professor Arthur, é mais um relato da experiência que eu tive, né? No estágio, a disciplina de estágio, no meu curso de licenciatura em música, no estágio 4, onde a gente vai estagiar dentro do contexto de ensino médio e educação para jovens e adultos, né? Alguns colegas estagiaram também no EJA, porque é nesse termo de colocar música para jovens e adultos, né? Que a gente faz o estágio 1 com crianças, né? No infantil, o 2 com o fundamental, o 3 é no especializado, escolas de música especializada, e o 4 é contexto para jovens e adultos. E foi onde eu tive a oportunidade de trabalhar no IF, né, com o professor. E quando eu fui trabalhar exatamente dentro do ensino médio, né, das turmas, mas no terceiro ano, só que tive um problema de conectividade, e o professor me convidou para fazer parte, para dar as aulas no projeto, né? No arte de antemão aceitei, porque eu já trabalho também com isso, também com aula de teoria musical há algum tempo. E foi uma experiência muito bacana, né? Tendo em vista que tinha todo o contexto para o estágio, né? O estágio supervisionado com o professor. E o trabalho
com aulas coletivas, né, que é muito importante a gente saber como passar, né, música para aula, com aulas com uma turma numerosa, porque você tem que estar dando atenção, tem que estar fazendo todo um jogo de cintura para que todos compreendam o que está se passando, né, são os desafios que a gente encontrou. Uma didática adaptável, né, para a linguagem jovem, onde a gente teve uma aula com o professor ele capta a atenção dos alunos, aí nós temos 2 observações e 3 regências, né, e utilizamos muito do professor Arthur nas nossas regências, acabou que a observação foi realmente outra aula, né? Enfim, e as metodologias que nós aplicamos, que no caso eu falo nós porque as aulas foram dadas em dupla, foi eu e um colega meu, exatamente pela questão do ensino remoto, para tentar dinamizar um pouco mais, aí a professora da disciplina pediu para que a gente tivesse em duplas, então eu e um colega preparamos todo o material, né, com a supervisão do professor, e passamos para a turma no formato remoto, né, porque eu sou aqui de Nísia Floresta, meu colega é de Natal, e estávamos dando aula para o polo do IFRN em Nova Cruz, né. Enfim, mas foi... e como toda a atenção, né, nas linguagens que o professor Arthur estava dando para a turma, então já vinha acostumado com aquela linguagem, a gente encontrou até um pouco de dificuldade quando a gente tentou trazer o nosso, mas adaptamos a metodologia, fizemos uma repaginada e conseguimos também ter sucesso nos materiais atribuídos à turma, né? E as atividades na área da teoria musical, né? O professor está passando os slides aí, mas eu vou tentar adiantar aqui na minha fala para não perder muito tempo, né? Nós fizemos ditados rítmicos, trabalhamos intervalos, né? Também utilizamos também recursos como a ludicidez nos slides, né? A gente trabalhou também com teclado, com piano digital, piano violão para apresentar as performances de intervalos, as alturas, as distâncias das notas, que foi o assunto que o professor nos incumbiu, intervalos musicais dentro do módulo da proposta do projeto. E as nossas perspectivas, assim, o que a gente avaliou, né, os objetivos alcançados que nós realmente tivemos, né, é difícil a gente conseguir avaliar porque foram somente 3 aulas, né, é difícil até a avaliação em forma remota, é uma discussão que você tem que ter para você saber como é que está o aluno, como é que a resposta é mais no feedback da hora ali, né, a gente consegue perceber quem está entendendo de verdade o assunto. E nós tivemos esse feedback, foi bem proveitoso, né, conseguimos fazer conseguimos aplicar o conteúdo completo que o professor nos passou e a turma também chegou junto, né? A turma conseguiu canalizar as ideias, foi muito bacana. E o objetivo do NUARTE, né, que é colaborar com a inserção social de arte na região, também estava empregada porque os alunos eram do ensino médio, mas também tinham alunos que não faziam parte do professor, não me engano, né? Também não estavam inseridos no ensino médio. E mesmo assim eram na faixa etária que a gente trabalhou, que era a proposta da disciplina lá da UFRN. E no final deu tudo muito certo, e quem foi para esse projeto já realmente queria música, né, porque estão ali para estudar teoria musical. Outra dificuldade que a gente encontra dentro do contexto do ensino básico é porque nem todos que estão ali querem estudar música, e a gente tem que se adaptar para isso, fazer uma aula, né, onde eles se envolvam e consigam despertar, para poder alcançar o objetivo pedagógico da culminância, né, da proposta da disciplina. Enfim, mas foi tudo muito bacana, deu tudo muito certo. E deixa eu adiantar mais um pouquinho aqui. E como eu vinha falando, o ensino de teoria musical ele é complicado para a gente passar no coletivo, imagina no remoto. Então a gente se adaptou, teve muito auxílio do professor e conseguimos passar. Esse relato de experiência é mais para falar mesmo assim no meu contexto, porque eu pretendo cursar o mestrado dentro da teoria musical, né? Para apresentação de teoria musical para múltiplos contextos de ensino, né? No ensino formal, informal, no especializado. E o professor tinha conversado com o professor sobre isso, e ele me deu essa oportunidade de a gente tentar aprovar esse projeto já para dar uma força assim, né, nesse minha pesquisa que eu estou iniciando de mestrado. E é isso. Enquanto a questão, para finalizar, quanto à questão da formação, né, de professores de universidade, os estágios eles são de grande relevância, né, os estágios profissionais, porque a gente se insere dentro da sala de aula de verdade e consegue ter essa ação, né, de ensino e aprendizagem, a gente consegue viver aquilo ali antes mesmo de trabalhar profissionalmente dentro da área. Então é muito importante mesmo, como também outros projetos que tem aqui no UFRN, como o PIBID, né, que é o projeto onde o professor também vai lá auxiliar um professor titular
Tem também a residência pedagógica, que tem a finalidade também do PIBID, eu acho que alguns conhecem com certeza, o PIBID, a residência pedagógica, e a gente só se... 4 minutos, Aldo, 4 minutos. Ok, já estou terminando. E todo esse todos esses projetos, eles são de grande relevância realmente para a formação do professor, né, do graduando. Eu já terminei meu TCC, estou terminando agora a minha faculdade, falta algumas disciplinas só, optativas, e meu TCC também dentro da área, né, de ensino de pedagogia de projetos dentro de colégio, e deu certo. E uma sugestão que eu tenho para finalizar seria exatamente que esse projeto, né, o Arte, ele se expandisse e realmente conseguisse captar mais a galera da UFRN, os professores que estão saindo para atuar no campo profissional, para poder estar presentes ali de uma forma, até de maior volume, que não seja o estágio supervisionado, né, que possa abrir um evento de extensão que possa buscar essa turma que queira, como o próprio PIBID, como uma própria residência pedagógica. É uma opinião minha que eu acho que seria de relevância para a discussão aqui. E é isso, muito obrigado, professor, pela oportunidade. E espero que sempre que o senhor contar comigo, pode esperar que eu estou presente. Tá certo, Aldo. Então, eu fico agradecido com esse relato aí, né? O Aldo é a primeira vez que ele está apresentando um trabalho assim, né? De trabalho num evento, né? Tirando o TCC, é a primeira. Exatamente. Então, é importante dizer o seguinte, que esse trabalho do NUARTE, o NUARTE, ele é um projeto de extensão, e justamente está dentro do tripé ensino, pesquisa e extensão. Então, essa interação é muito importante, essa interação entre universidade e espaços, né, como o NUARTE, que é um espaço é um espaço extensionista, mas que também é permitido, sim, ter como atuação uma prática de ensino de jovens e adultos, né? Então, é um espaço, sim, em que pode haver um devido diálogo entre universidade e, no caso, o Instituto Federal, para uma contribuição na formação de novos professores, né? Novos professores de música, de arte e tudo mais. E aí, gente, são as referências que nós utilizamos, né? E meu muito obrigado a todos vocês pela paciência e perdão pela correria na apresentação. Então, fiquem à vontade para perguntar, fazerem perguntas, podem tecer perguntas, né? Em relação a este trabalho, né? Fiquem à vontade. Ninguém tem nenhuma pergunta, gente? Então, bom, até algumas pessoas já saíram da sala, né? A sala ficou com bastante gente, né? Professor, diga, Aldo. Só uma pergunta aqui, eu acho que foi o Everton que perguntou se era a Tamar que era a professora de estágio. A professora de estágio, a Tamar. Exatamente, foi a Tamar. É bem complicado o nome, Tamar Gensgalk. Doutora. É porque a gente do Nordeste aqui não tem muito hábito desse sobrenome, sabe? Mas os sobrenomes são um sobrenome bem interessante. É Tamar Gensgalk. E aqui tem algumas pessoas que têm sobrenomes também diferentes. E eu falando isso, meu Deus, eu sou muito matuto mesmo. Bom, mas é isso. Gente, tem um tempinho de nada. Everton, o vídeo de Lucas tem quanto tempo, Everton? O vídeo de Lucas? Everton, você tá aí? Alô, Everton? Dou-lhe uma. Cadê tu, Everton? Diga, Maria. Pergunte, Maria. Pode perguntar, Maria. Só elogios. Peço desculpas que foi assim, eu tive que sair do celular para o computador, estou num momento aqui. Mas assim, o Arthur, encantada com os trabalhos de extensão. Você falou a questão do patinho feio, né? Eu penso, isso para mim era uma coisa externa, que era visto lá fora. Uma vez dentro da extensão, eu falei isso uma vez, repito, nós somos os cisnes, né? Eu sou encantada com a extensão e parabéns pelos trabalhos. Muito bacana, obrigada. Valeu. Túlio, quer dar uma palavrinha, Túlio? Não, eu fiquei aqui de longe só dando uma bisoiada, porque eu estou mega tarefado com outras coisas, mas eu quis vir dar uma passagem, eu não consigo ficar longe do Impaif, né? O Impaif, eu acho que esse é o grande evento da gente, e ficar longe dele, para mim, é muito difícil. É bom estar vendo gente aqui que eu conheço, né? Jacicleide, fazia tempo que eu não via. Maria, a gente volta e meia se vê. Mônica, a gente se vê nas coisas das programações nacionais.
Juliana tá por aí, né? A câmera tá desligada, mas tá por aí. E gente que eu nunca vi, né? Mariette eu não conheço, Aldo eu não conheço, Naliana, Everton. É isso, gente. Bom ver vocês aqui. Aproveito para reforçar, associem-se à AMPAIF, né? Eu não sei se já falaram sobre isso aqui, mas eu acho importante. A associação precisa que a gente se associe para que ela se fortaleça e possa nos representar. 2022 vai ser um ano de muita luta, gente. Essa história, né? Esse atropelo aí da BNCC, da BNC, isso vai exigir da gente um esforço muito grande e tem que ser um esforço coletivo. É óbvio que o coletivo se faz da soma dos individuais, mas se a gente não articula essas ações individuais, elas se perdem no tempo e no espaço. E a AMPAIF vai ser uma entidade, assim como foi, eu não estou descartando as outras, mas assim como foi a Abrace, assim como foi a ABEM, assim como foi, né, me lembra, Mônica, a sigla que agora me escapou. Anda. A FAEB. A FAEB. Pronto, chegou. Eu queria falar da FAEB. Eu lembrei de Mônica porque ela sempre fala da FAEB, né? Então, assim, ela botou no chat. Então, essas associações, elas foram importantes naquele momento, elas continuam sendo, e hoje a gente tem uma que está diretamente relacionada ao nosso fazer como docente da rede federal de educação, né? Há alguns embates que são nossos, né? Essa discussão, por exemplo, da permanência, em que lugar do currículo da educação profissional, a discussão sobre integralização e percurso formativo, né? Porque o percurso formativo ele significa o rompimento da proposta de ensino médio integral, né? São incompossíveis, né? Pelo menos é a análise que alguns especialistas têm feito, e eu concordo, é que são duas coisas incompossíveis. Então, é necessário, eu faço esse apelo aqui, quem ainda não se associou, né? Se associa. Juliana, se quiser colocar o link aí para a gente se associar, coloca aí, porque eu acho que é importantíssimo nesse momento a gente se fortalecer enquanto classe, né? Às vezes a gente quer dizer que esse conceito está meio batido, está meio gasto, mas a concreta mostra que ou a gente se junta ou a gente vai para o buraco. Ou a gente se espalha, né? Quem comigo não ajunta, espalha. Gente, muito importante a fala do Túlio aí, realmente, se associem, é importante. É importante que todos, é o nosso espaço, é a nossa voz, nossa vez. Faço coro também com a Maria, muito bons os trabalhos hoje, né? O de hoje à tarde, pessoal aí, as provocações, as questões que Elsa, conheci agora a Mariette e outras pessoas, o Kevin, que eu não conhecia também. Gente, abram aí as câmeras de vocês, se possível, para tirar uma foto aqui. Né? É um povo bonito, todo jeito mesmo, sabe? E a gente, povo, esse povo das artes é muito bonito, né? Agora só não falem muito aí no chat, porque senão vai sair na foto também. Deixa eu tirar uma foto aqui. Dou-lhe uma, dou-lhe três. 1, 2, 3, 5. Deixa eu ver, porque. Eita, tem que estar falando aqui no chat. Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Ou isso. Vou tirar outra. 1, 2, 3. Pronto, tirei aqui as fotos, vou colocar já no grupão, viu essas fotos? Gente, alguém tem mais alguma questão? Porque eu vou já. Diga, Maria, pode dizer. Estou já saindo. Pode falar, Maria. Tá desligado seu microfone, Ai, desculpe. Eu acho que nós temos uns minutinhos, eu acho que está finalizando, e tinha um aluno que estava na vez dele apresentar. Eu queria muito... Exatamente. Eu vou chegar lá um pouco atrasado no outro lá. Eu sei que até 6h30 eu tinha avisado no começo que eu ia precisar sair mais cedo, mas tem nada não. Everton, coloca aí o vídeo do Lucas, por favor. Eu fiquei muito triste, porque na hora que você estava falando, o meu computador simplesmente travou e está travado até agora. Eu estou no celular, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Uma coisa que é o período remoto, né? Ele causa. Ele tá preto aqui, ó. Não sei se dá para ver. Né? Isso é uma pinóia. Pinóia. Tá Ele cansou, né? Oh, meu Deus. Para vocês terem ideia, a internet tava ruim, gente. Eu vim aqui para a churrasqueira do prédio. Oh, meu Deus. Pois é, gente. Então, olha, muitíssimo obrigado a todos vocês. Mais tarde tem mais. Eu vou agora, vai ter uma... Como é, Maria, a programação que vai ter agora? O que é que nós vamos ter agora à noite?
vai ter aí uma exposição, né? Tem, faz abertura oficial, isso, uma mesa maravilhosa agora. Pois é, gente. E aí, eu só vou estar com vocês amanhã pela manhã, novamente. Amanhã, tarde, noite, estou com vocês, sexta-feira, novamente. Mas, muito obrigado a vocês. Vou parar aqui agora a gravação, certo? Que hora tu vai servir, que eu vou servir o bolo? Ô, minha filha, venha ser minha corista. Você tem que vir ser minha corista, viu? Deixa eu parar aqui, que essas coisas eu não vou gravar, não. Senão vai ser só bolo, só bolo. Vou deixar